Mas e aí, madeira muda o timbre? Cara, muda. Muda o timbre pra cara que consegue tirar o timbre. Obviamente que um cara que conhece o som... Eu até postei um shorts que... Cara, o cara fez um teste científico. Ele pegou a frequência da madeira. Isso já é feito em violino, cara. Porque os caras não têm noção que existe isso. O cara coloca a frequência... Aí ele põe na madeira e grava o que a madeira ressoa. E abre a frequência que ela pegou. Meu, o Alder é extremamente... Né? Você vê que cada madeira... Ela tem... Ressoa de um jeito. Que o papo dos caras é o seguinte, eu vou falar qual é que é. Eles falam assim, não, mas o cap não vai captar madeira porque ele capta o som da corda. Então, o som da corda não passa pela madeira pra vir pro cap. Aí eu já fiz um teste, que o captador sem corda, se você bater, ele vai captar. Se eu ficar tocando com essa guitarra nessa madeira aqui, vai sair som aqui. Se eu colocar uma ligada aqui, a madeira vai sair. E uma coisa interessante, os caras não entenderam. Você já brincou daquele telefone com barbante? Uhum. A corda nada mais é do que um telefone com barbante aqui, ó. Tudo que passa aqui é full time. Tudo vem pra corda. Eu fiz o teste, eu sou louco, né? Pus na analógica que eu peguei. Eu peguei uma guitarra, amarrei uma corda na corda da guitarra e fiquei falando e saiu no ampli. Puxei o barbante, passou do barbante, foi pra corda de metal e saiu no ampli. Agora tem uma coisa que eu quero deixar claro do Jim Liu, que é o cara que fez o que começou com essa novela. O cara fez aquele vídeo pra like, mas ele comete um erro que ninguém viu. Sabe aquela air guitar que ele faz? E faz que é o mesmo som? O som dele é o mesmo som cravado no sync, que já me leva a ver que ele usou o som cravado no sync ali, o mesmo som para gerar polêmica. O erro do cara tá no seguinte, se eu pegar essa mesa tua aqui, gigante, colocar uma ponte aqui, tá? Colocar a corda aqui, e ele deixou o cap aqui, mesmo que o cap esteja aqui... Eu vi esse vídeo. Olha o tanto de madeira que tá mandando sonoridade pra corda, que tá vibrando na corda. É mais madeira do que a guitarra, Do que a própria guitarra. Eu vi esse vídeo. Então, assim... Inclusive, me deu uma vontade gigante quando eu vi esse vídeo de refazer esse teste dela. Só que numa estrutura de ferro. Aí sim. Montar uma estrutura de ferro... Porco mesmo, no serralheiro, ele falou, ó, preciso de uma base aqui que eu vou chumbar uma ponte e vou amarrar, sei lá, do outro lado. De medida da escala. E numa base de ferro. E o cap dele, tem até uma coisa assim, o cap dele tá colado, se eu não me engano, na ponta da madeira aqui, ó. Não é nem no meio, tá na ponta da madeira. Isso eu não lembro. Não é aquele vídeo que o cara corta os pedaços da guitarra, ele vai cortando, e no final ele coloca pedaço de pau, escape, pega uma teleca, No começo você vê a diferença entre as Telecasters que ele usa. E existe. Mas assim, E aí a galera fica... E ele só fez esse vídeo até hoje, né? Não tem mais nada do que aquilo. Então assim, ele fez aquilo pra ganhar like, tem a galera que tipo engole, que tá tudo... Agora, tudo tem som. Eu nunca falei que o papelão não tem som. Ou que, por exemplo, alumínio não tem som. Tem uma Fender alumínio. O meu pai tem uma Custom Shop alumínio. Uma guitarra que foram feitas, sei lá, 600. Ele tem uma aqui no Brasil. O som é fantástico. É diferente. Eu gosto daquela guitarra. É uma Fender que tem uma... Eu fiz até review dela. Ela é de alumínio, ela é toda vazada. Ela tem um som, cara, estaladão de extrato. Então, peculiar. É isso aí. É muito louco. É muito louco, né? Agora, eu não falei que é ruim. Assim como o pedal, nunca falei que é ruim. Eu só falo o seguinte, as coisas que são caras são boas, é óbvio. Mas é aquela coisa que eu falei no começo do programa. A galera quer desmerecer quem tem porque o cara não sonha em trabalhar e comprar. Exato. Já pensou se você não sonhasse assim? Como é que você ia ter essa mesa de podcast aqui, as coisas, seu instituto, suas guitarras, tá na Tajima? Você ia ficar reclamando da vida e comentando o hate dos outros. Mas esse lance da madeira, cara... Eu acho que, por exemplo, para discernir o timbre de uma Strato, de uma Tele, de uma Les Paul, de uma Super Strato e tal. Bom também. Mas e também assim, acho que o modelo diz muito mais, porque lógico que tem, cara. Tudo que tá em contato, a galera vai ter som, vai alterar. A mão do cara que tá tocando. Tudo interfere, não é só a madeira. É isso que os caras não enxergam. A madeira é um fator, a ferragem é outro fator, a corda é outro fator, o captador é o fator mais importante. Eu ia chegar nessa parada de, tipo... A mão do cara... A mão, mas a mão do cara diz aí mais sobre a pegada, tipo, o som vai acabar ser questão de frequência, por exemplo, ou seja, você tocando, ele tocando, as frequências ali vão ser muito parecidas. Mas o som muda, Alec. Não, o som muda. Se o Slash sair e eu pegar a guitarra,
igualzinho, não vai ter o mesmo som. Sim, mas o que eu quero dizer é, por exemplo, o Slash tocando uma super extrato não vai ter som de uma tele. Ah, não, e assim, É isso que eu quero dizer, isso aí, tipo, vai. o formato ali diz muito mais do que se vai soar instalado. Porque, por exemplo, a Fender fabrica majoritariamente tele e extrato. Por que as duas não soam iguais? Exatamente. E elas são parecidas, elas são, tem de Alder, tem de Maple, tem de Ash. Então você compara uma extrato de Ash e uma extrato de... Desculpa, uma extrato de Ash e uma tele de Ash, elas soam diferentes, mas a madeira é a mesma. Então peraí, se eu tô usando a mesma madeira, a mesma ferragem, as mesmas cordas, o mesmo cabo, o teste igualzinho, só que soam diferentes, então peraí, então o modelo Também fala mais do que a madeira em si. Sim. Porque senão o som ficaria muito parecido. É isso que eu quero dizer. O som ficaria muito parecido. não tem muitos captadores. Não, mas a gente pode fazer... Por exemplo, eu tenho tele com 81, 85. E eu tenho... todas as minhas Les Paul são 81, 85. Eu tenho tele de Maple e de Ash. E de Alder. Não, de Maple e de Alder. Pega uma extrato de Maple ou de Alder, coloca o mesmo captador, coloca as mesmas cordas, usa o mesmo cabo, mesmo tudo, Setup, menos o modelo. Vai soar, uma vai continuar soando extrato, a outra vai continuar soando tele. Ela tem um lance da construção dela que é interessante. Posição de captador, o tanto de madeira de uma para outra, a forma que o corpo é colocado na tele. Por exemplo, aqui você tem o Cutaway, a tele... Não, ela não tem. O jeito que a tele é menos furada que a extrato. Então você tem mais madeira ali. A tele ela tende a ser mais aguda do que a extrato, por exemplo, ali. Mas o interessante é que a Fender sempre usa as mesmas madeiras. Por que Alder? Por que Ash? Se você for fazer os testes você mandar para um cara analisar, para um cientista, ele vai te mostrar que as frequências agudas são muito agudas nessas madeiras. Ela pode fazer de mahogany, mas não vai ser aquela de mahogany, não vai ser a mesma coisa. Que nem a Les Paul, fazer uma Les Paul de Ash, não tem som. Você vai fazer uma Les Paul de mahogany, vai ter som. Eu já vi, que nem eu tenho uma Les Paul lá com o meu pai, aquela Voodoo. Que é toda meia vinho, com os detalhes de caveira. Cara, é o som do Slash. E eu fico impressionado qual que é o lance do Slash? É cabeça ligada no talo. Quando ele quer som limpo, ele baixa Limpa no volume e sobe o cap. Você coloca no cap de cima e fecha o volume, fica um limpo como se eu tivesse jogado aqui, assim, ó. Fica um limpo apertão, cara. Você faz o Guns, é como você vira a chave pra lá, já é aquele drivezão. E já toquei outras Les Paul que não tem esse som. Mas é isso. Mas olha, por exemplo, eu tive uma Les Paul de compensar, acho que é compensada, aquela Special da Epiphone. Sei. Ela soa como uma Les Paul, cara, com menos qualidade, com menos harmônico, quer dizer, na época eu não tinha a menor noção disso. Mas ela soa uma Les Paul. Soa uma Les Paul, exatamente. Se você fizer uma Les Paul de papelão, agora soa uma Les Paul, só que de papelão. Exato. Se fizer de alumínio, vai ser que nem estátua de alumínio. Eu acho que é muito... É que a galera era muito radical, na verdade. Você fala as lacunas do que você não fala, elas imaginam o que você tá falando. Ah, sim, é. Esse é o X. Tipo, eu nunca falei que a madeira é melhor ou que a madeira é 100% timbre. Mas os caras vêm... E faz, isso Eu agora. botei uma guitarra de 100 mil reais. Por que a John Page Era custa 100 mil reais? Sei lá. É mais. Não é 100 mil, é muito mais. Porque meu pai não vende. Se o cara oferecer 200 mil, pode coçar. Ele não vai vender. Por quê? Porque é uma guitarra velha, é dele, tá lá, é o cara da Fender. Tudo tem o seu valor. E por quê? Porque muita gente quer. Por isso que custa caro. Custa caro porque muita gente quer. É mais Perfeito fácil. Eu vou isso. falar pra você aqui, ó. É mais fácil. A gente chegou uma Steve Vai Pia, tá? De quase 50 pau. Ela chegou, eu fiz o review, ela foi vendida. Chegou a Tajima da série nova agora da Duo Smart, coisa. Tá lá há uma semana. Na internet, tá na loja física e não vendeu. Por quê? Por que custa caro? Entendeu? Porque Tem gente que... Ah, e tem, assim também, tem acrescentando, né? Não consigo ficar quieto. O lance do preço, cara, ele não tá diretamente ligado com a qualidade, até mesmo porque é uma guitarra, assim, aquela guitarra que passou de, vamos falar dos valores de lá, porque aqui a gente tem imposto. Exato. Aqui não é realidade. Vamos falar assim, tipo, uma Les Paul, vou falar de Les Paul porque é o que eu uso. Sim. Então assim, uma Les Paul de $3.000, cara, é o
Prime da Les É Paul. o Prime da Les Paul. Uma Les Paul tem Les Paul de 12, 13 mil dólares, nova. Não tem valor, por exemplo, agregado, não tem valor de, porque é antiga e tal, mas tem Les Paul de 12, 13 mil dólares. Mas aí é porque existem peças ali que são feitas de outro material, acabamento, ou fulano que fez. Só que ela é 3 vezes mais cara, 4 vezes mais cara. Ela é 3, 4 vezes melhor? Não, ela na verdade ela não é melhor. Você tá pagando acabamento na guitarra. Exatamente. Você pega, por exemplo, a Les Paul Studio, que é a Les Paul mais stripped down, que não tem nada nela. Ela só é uma guitarra boa pra usar. Aí você pega uma Custom, elas são... Putz, vou me matar agora. Elas são a mesma guitarra. Inclusive os captadores são os mesmos. Só que uma tem o bind em volta, a outra não. Uma madrepérola é diferente, o escrito no headstock é diferente. Você vai agregando custo ali, mão de obra. E mão de obra lá é caro. Mão de obra é caro. Então, no final das contas, ela vale mais por quê? Porque ela é melhor. Sabe, chega num teto, quero dizer que assim, chega num teto Exatamente. que acima disso você vai pagar estética, você vai pagar acabamento, você vai pagar um monte de coisa. Sim. Aí entra na seara do pai dele. Por exemplo, eu tenho uma guitarra lá que 200, 300 mil reais. Não é isso, é uns 60, vai. Não, mas assim, tem guitarras, por exemplo, tem guitarras de mais de R$1 milhão. Claro que tem. Mas você não tá por quê? pagando a qualidade. Tem um porquê. O Tá porquê pagando assim, ó, agregado, é né? única, ou porque tal pessoa tocou, mas você tá pagando tudo isso em volta. E a galera só quer atribuir preço à qualidade. Né? Existe sim do zero até um teto, e depois esse teto aí. É muito pequena a diferença de som. Mas eu vou falar, as melhores Fenders que eu já toquei com várias, cara, por causa de loja, né? Sim. Foi a seguinte, foi no ano de 2009, eu trabalhava como vendedor da loja, e o pessoal da Pride me ligou e falou assim, ó, tem um cara que ia comprar aqui uma Custom Shop Aged Sunburst. Você quer vender pra ele? Vem aqui com sua máquina de cartão, passa, a gente fatura pra você, o cara leva, sai todo mundo feliz. Na época era 20 pau, na época, tá? Ó. Aí meu pai falou assim, vai lá, filho, vai lá, uma comissão boa, vai. Fui de trenzão, cheguei na praia que tava um cego tocando. Tava lá tocando, fazendo umas frases. Aí ele falou, toca um pouco aí. Aí eu brinquei lá, fiz uns vogas, brinquei. A hora que eu toquei, eu falei, mano, ai, que pena eu ser pobre, velho. Hoje eu falo financeiramente, Desfavorecido? nesse momento. Tô limitado, financeiramente limitado. Que pena eu estar limitado financeiramente. Minha guitarra é o meu som. Aí o Segui falou, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, você que tem que achar. A minha guitarra tá ok. O cara comprou. Deu 2 dias, ele ligou pra falar, quero devolver. 2 dias não, mas eu quero devolver. A gente puxou, o cara era filho de desembargador, puxou o nome do cara, só tinha processo de coisa que ele queria devolver, porque ele é cego, ele ia no lugar, não gostava. E o pessoal da Pride cansou de pegar a guitarra devolvida dele e mandou a venda pra mim. A bucha veio pra mim. Você tá zoando. Não, aí meu pai virou e falou, eu já paguei boleto com esses 20 pau. Só que eu não quero comprar briga com esse cara aqui, que, dor de cabeça, o cara é cego, vai dar mó BO, que o cara era maldoso nisso. Compramos a guitarra de volta. Quando a guitarra chegou, eu até sonhava com essa guitarra. A gente ligava num Vox que tinha lá na loja, um AC30. Era fácil, eu só chegava e fazia isso. A madeira vibrava aqui, a guitarra não falava pro lado, tanto que ela vibrava, cara, de ressonância que ela tinha. Uau. Vendemos, né? Tá com um pastor amigo lá, nossa, eu não vendi por nada. Uma das melhores Fender, cara. E uma que chegou perto era uma que eu toquei, que tinha aqueles captador da Abigail Ibarra. Uhum. Nossa, mano, é diferente, cara. Quando você testa tudo... É legal isso, né, cara? Tipo assim, eu lá na PHX, eu testei, perdi a conta, era container, cara, e eu gostava de testar. Eu pegava 200 guitarras pra testar o som e plugava. E aí tem uma outra coisa também em cima do valor, é que tem marca, por exemplo, que a galera, você tá pagando só marca. Não, também você tá pagando padrão de qualidade. E padrão de qualidade, quero dizer, é tipo você pode pegar, por exemplo, quase que qualquer guitarra daquela marca que ela vai soar ou parecida ou ela vai ter pelo menos uma qualidade. Dentre marcas, por exemplo, aí a gente tá falando de década de 2000 até década de 90 pra trás, assim, que você pegava uma guitarra de uma marca fuleira lá, e você tinha que testar a guitarra pra ver. Pô, eu já toquei em Fender americana que toma pau de Fender minha mexicana. Já toquei, né? Então, assim,
Qual que é a diferença das duas? Porque a fábrica fica a 50 milhas uma da outra. Os caras que trabalham de um lado trabalham do outro. A madeira escolhida só é questão de imposto e mão de obra. Porque do lado do México é mais barato. Eu adoro guitarra Fender mexicana, cara. Eu coloquei corda, eu coloco corda lá na loja às vezes, né? Quando chegam as coisas, cara, se os caras passam pra mim lá, eu faço. Eu peguei uma Fender, cara, México, de um amigo, cara. Acho que é de 90 e pouco, cara. Tudo rosinha, cara. Escudo não tinha nem era sanduíche, cara. Eu gosto dessas Fender, cara. Cara, mas que som, cara. Ligo o clone, ligo ela, ligo o amp, falo, ai, cara, que som de extrato. E fico viajando, cara. Fico viajando. Ah, e daí no final das contas fica mais fácil você pegar, por exemplo, 3 Fender americanas e elas, as 3 passarem no rigor de serem boas. Essa mexicana é tipo, nossa, ela é boa. Aí você pega a irmã dela, você vai pelo número de série, a irmã dela, talvez a irmã dela não seja tão boa. E aí vem a questão da mão de obra colocada em cima, o E aí vem a empenho questão tal do da preço. construção e o padrão. E daí Isso você acaba é uma história- justificando o preço, né? Pode ser que seja lenda urbano que eu vou falar aqui, mas acho que tá no livro do Clapton, do Eric Clapton. Que uma das esposas, acho que é a esposa dele, não sei se tá ainda nesse mundo de hoje, resolveu dar uma guitarra pra ele, irmão. Ele foi comprar uma Fender numa loja lá e o vendedor falou: tem essa Fenderzinha aqui que é muito boa. O cara pegou uma Fender mexicana e deu pra ele. Se eu te falar que ele diz que é a guitarra que ele mais gosta. É mesmo? É, ele ganhou da mulher. Entendeu? Então, assim, são coisas que, assim, que são. É muito relativo isso aí, né? Agora, eu tenho a minha Tajima fake, feita pelo Seise, que ele montou, que foi fantástico. Quando ele montou, que pra mim, foi um cara que cresceu só vendo, conheceu o Japa, ainda fez a minha guitarra. Cara, ela tem o som do caramba, mas quando eu comparo com uma Custom Shop, tem um. Tipo assim, a mizinha dá meio que uma. Morre um pouquinho o som, tem uns detalhes que a gente sabe, mas no play não vai fazer tanta diferença se você souber tirar leite de pedra, né? Tá. Mas não dá pra desmerecer, né? Eu tô ligado que você tá curtindo esses cortes. E como eu sei que você já deu like, já se inscreveu no canal, eu tô aqui pra deixar um recado muito importante. Na descrição desse vídeo tem o link pra você vir fazer parte do Team Alabama. Nós somos 21 mil alunos de guitarra e violão e tá faltando você, cara. Você não tem noção da qualidade que é esse material. Dá uma olhada, procura aqui o link abaixo e vem pro time que você não vai se arrepender.